Você já se sentiu invisível? Já sentiu como se o mundo inteiro olhasse através de você? Como se suas lutas, seus sonhos, sua própria existência não importassem para ninguém? Eu já me senti assim. E é por isso que a história que vou contar hoje mexe tanto comigo. É a história de uma mulher que não era apenas invisível, mas foi pisoteada por alguém que se achava o dono do mundo. Ele a humilhou, a descartou como se fosse nada. Mas ele cometeu um erro colossal. Ele não fazia ideia de quem ela era, nem do poder que se escondia por trás daquele uniforme simples. E quando ele descobriu, sua vida virou de cabeça para baixo. Fique comigo, porque o que aconteceu a seguir é uma daquelas reviravoltas que a vida raramente nos dá, mas que quando acontecem restauram nossa fé na justiça. O ar do restaurante L'Étoile d'Or era rarefeito, um universo à parte no coração pulsante da cidade. Ali o tempo parecia obedecer a um ritmo diferente, mais lento, mais deliberado, orquestrado pelo tilintar suave de talheres de prata contra pratos de porcelana fina e pelo sussurro aveludado de conversas importantes. As luzes, cuidadosamente posicionadas, desciam do teto alto como estrelas douradas, banhando as mesas de carvalho escuro em um brilho quente e exclusivo. Cada detalhe, desde o linho engomado das toalhas de mesa até o brilho impecável das taças de cristal, gritava opulência, sucesso e poder. E no centro desse universo, como um sol em torno do qual tudo girava, estava Ricardo Montenegro. Ricardo não era apenas o dono do L'Étoile d'Or, ele era a sua alma, sua essência. Um homem que se construiu do nada, como gostava de lembrar a todos que quisessem ouvir. Sua história era a matéria-prima dos sonhos capitalistas. O garoto pobre que, com uma ambição voraz e uma ética de trabalho implacável, ergueu um império gastronômico. Ele era alto, imponente, sempre vestido em ternos que custavam mais do que o aluguel anual de seus funcionários. Seus cabelos grisalhos nas têmporas eram um charme cuidadosamente cultivado, e seu olhar, de um azul gélido, tinha a capacidade assustadora de avaliar, julgar e dispensar uma pessoa em questão de segundos. Para Ricardo, o mundo era dividido em duas categorias: os extraordinários como ele e os medíocres, a massa anônima que existia apenas para servir aos primeiros. Não havia espaço para meio termo, para fraquezas ou para desculpas. A excelência era sua religião, e ele era seu sumo sacerdote. Nesse mesmo universo, mas em uma órbita completamente diferente, quase invisível, flutuava Helena. Para os clientes do L'Étoile d'Or, ela era apenas uma sombra, uma figura anônima em um uniforme cinza e sem forma que se movia silenciosamente pelos cantos, garantindo que o chão de mármore refletisse as luzes douradas sem uma única mancha. Helena era a faxineira. Seu trabalho começava quando o último cliente satisfeito ia embora e terminava pouco antes de o primeiro chefe chegar para o preparo do dia seguinte. No entanto, naquele dia em particular, uma emergência com um encanamento na cozinha a obrigou a estar presente durante o horário de pico do almoço. Um pesadelo logístico que a colocava diretamente na linha de fogo do olhar de Ricardo. Helena tinha 30 e poucos anos, mas o cansaço em seus ombros e as linhas finas de preocupação ao redor de seus olhos a faziam parecer mais velha. Suas mãos, embora sempre limpas, eram ásperas e marcadas pelo trabalho incessante com produtos de limpeza. Havia, no entanto, uma dignidade silenciosa em sua postura, uma resiliência em seu olhar castanho que a maioria das pessoas simplesmente não se dava ao trabalho de notar. Ela se movia com uma eficiência discreta, o balde e o esfregão em mãos, tentando ser o mais invisível possível enquanto navegava pelo labirinto de mesas ocupadas. Seu único desejo era terminar o concerto na área de serviço e desaparecer antes de causar qualquer tipo de perturbação. O conflito, quando veio, foi tão súbito e brutal quanto um relâmpago em céu azul. Helena estava agachada, secando uma pequena poça d'água perto da entrada da cozinha, quando um garçom apressado, desviando de um cliente, esbarrou nela. O impacto foi mínimo, mas o balde, cheio de água e sabão, tombou, espalhando uma onda espumosa que se alastrou perigosamente perto da mesa onde Ricardo Montenegro estava entretendo dois investidores japoneses de semblante impassível.
A água não chegou a tocá-los, parando a centímetros de seus sapatos caríssimos, mas o estrago já estava feito. O balé perfeitamente coreografado do L'Étoile d'Or havia sido interrompido por uma nota dissonante e vulgar. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Todas as conversas pararam. Todos os olhos, antes focados em pratos requintados e negócios milionários, viraram-se para a mulher agachada no chão, no meio de uma poça de água suja, com o rosto pálido de pavor. Helena sentiu o calor da vergonha subir por seu pescoço. Ela queria que o chão de mármore se abrisse e a engolisse. Congelada, ela olhou para cima e encontrou o olhar de Ricardo. E foi como ser atingida por um bloco de gelo. Ricardo se levantou lentamente, a personificação da fúria contida. Ele não gritou. Ele não precisava. Sua voz, quando falou, era baixa, cortante e carregada de um desprezo tão profundo que parecia sugar todo o ar da sala. O que é isso? Ele sibilou, a pergunta retórica ecoando no silêncio mortal. Ele não olhou para o garçom que causou o acidente. Seu foco total, sua ira absoluta, estava em Helena. Eu construí este lugar com uma promessa de perfeição. Perfeição. E você, ele disse apontando um dedo acusador para ela. Você ousa trazer sua incompetência, sua sujeira, para o meio do meu salão? Helena tentou falar, gaguejar um pedido de desculpas, explicar que fora um acidente, mas as palavras não saíam. Sua garganta estava seca, apertada pelo nó da humilhação. Ela era um animal assustado, paralisado pelos faróis de um carro de luxo. Ricardo se aproximou, cada passo ecoando como uma martelada em sua alma. Ele parou bem na sua frente, olhando-a de cima, como se ela fosse um inseto nojento que havia invadido seu santuário. Olhe para você, ele continuou, a voz ainda baixa, mas agora audível para as mesas mais próximas. Você não pertence aqui. Pessoas como você não entendem o que significa excelência. Vocês existem em um mundo de mediocridade, de desleixo. Vocês são o oposto de tudo o que eu represento. Os investidores observavam a cena com uma mistura de desconforto e curiosidade. Alguns clientes pareciam horrorizados, outros morbidamente fascinados. A equipe do restaurante, do gerente ao garçom, estava petrificada. Ninguém ousava intervir. Desafiar Ricardo Montenegro era um suicídio profissional. Você está demitida, ele declarou, as palavras caindo como uma sentença de morte. Pegue suas coisas. Eu não quero mais ver o seu rosto neste estabelecimento. Nunca mais. Ele se virou para o gerente, que se encolheu sob seu olhar. Contrate alguém que entenda a palavra profissionalismo. Alguém que não arraste um balde sujo pelo meu restaurante como se fosse um chiqueiro. A humilhação era total, pública e esmagadora. Helena, ainda de joelhos na água fria, sentiu as lágrimas quentes finalmente brotarem, escorrendo por seu rosto e se misturando à água com sabão no chão. Ela não chorava pela perda do emprego, embora o desespero financeiro já começasse a apertar seu coração. Ela chorava pela forma como ele a despojou de sua dignidade, como a reduziu a nada na frente de dezenas de estranhos. Ele não a via como uma pessoa, uma mulher com uma história, com sentimentos, com uma vida fora daquele uniforme cinza. Para ele, ela era apenas um erro, uma mancha a ser limpa e descartada. Com as pernas trêmulas, ela se levantou. Ela não olhou para ninguém. Manteve a cabeça baixa, o rosto escondido por uma cortina de cabelo úmido. Ela pegou o balde vazio e o esfregão, os símbolos de sua desgraça, e caminhou em direção à área de serviço. Cada passo era uma agonia. Ela podia sentir os olhares em suas costas, alguns de pena, outros de desprezo, todos de julgamento. O som do restaurante voltando lentamente ao normal, o murmúrio das conversas recomeçando, era como terra sendo jogada sobre seu caixão. Nos fundos, no vestiário apertado e sem janelas, ela trocou o uniforme cinza por suas roupas simples. Um jeans gasto, uma camiseta desbotada. Ela pegou sua bolsa velha, que continha pouco mais do que as chaves de casa e alguns trocados. Ao sair pela porta dos fundos, o barulho da cidade a atingiu como uma agressão. O sol parecia brilhante demais, as pessoas apressadas demais. O mundo continuava girando, indiferente à sua dor, à sua aniquilação. Enquanto caminhava pelas ruas, as lágrimas agora fluindo livremente.
As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Você não pertence aqui. Pessoas como você. Naquele momento, em meio à multidão anônima, Helena se sentiu a pessoa mais solitária e insignificante do mundo. Ela não era apenas invisível. Ela tinha sido apagada. A injustiça era tão palpável que ela podia sentir seu gosto amargo na boca. Um veneno que ameaçava consumir o pouco de espírito que lhe restava. O desafio não era apenas encontrar um novo emprego. Era encontrar uma maneira de se reerguer depois de ter sido tão completamente quebrada. O caminho de volta para casa foi uma névoa de dor e vergonha. Helena se moveu no piloto automático, seu corpo navegando pelas ruas familiares enquanto sua mente estava presa naquele salão dourado, revivendo cada palavra cortante de Ricardo Montenegro. O apartamento dela ficava em um bairro modesto, em um prédio antigo cujas paredes finas pareciam absorver e ecoar as dificuldades de seus moradores. Era um lugar pequeno, simples, mas era seu refúgio, o único lugar no mundo onde ela podia baixar a guarda. Mas naquele dia, nem mesmo aquelas paredes conseguiram protegê-la do frio que se instalara em sua alma. Ao girar a chave na fechadura, ela respirou fundo, tentando compor o rosto, forçando um semblante de normalidade que não sentia. Dentro, em uma poltrona reclinável posicionada estrategicamente perto da janela, estava sua mãe, Ana. Uma doença degenerativa havia roubado de Ana a mobilidade e a força, confinando-a àquela poltrona e a um mundo que se encolhia a cada dia. Mas não havia roubado o brilho em seus olhos nem a agudeza de sua percepção. Helena, querida, você voltou cedo, disse Ana, a voz um pouco fraca, mas cheia de carinho. Ela virou a cabeça lentamente e seu sorriso vacilou ao ver o rosto da filha. O que aconteceu? Seus olhos... Helena tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta trêmula. Nada, mãe. Só um dia cansativo. A mentira soou oca até para seus próprios ouvidos. Ana a conhecia bem demais. Não minta para mim, minha filha. Sente-se aqui. Ela deu uma batidinha no braço da poltrona. Helena desabou em um banquinho baixo ao lado da mãe, e o esforço para manter a compostura se desfez. As lágrimas voltaram, desta vez silenciosas e pesadas, como se carregassem todo o peso do mundo. Entre soluços, ela contou tudo. A poça d'água, o esbarrão, as palavras cruéis de Ricardo, o olhar de desprezo, a demissão pública. Ela não poupou detalhes, pois a humilhação estava gravada a fogo em sua memória. Ana ouviu em silêncio, sua mão frágil segurando a da filha com uma força surpreendente. No rosto enrugado de Ana, a tristeza se misturava a uma centelha de indignação. Quando Helena terminou, o silêncio no pequeno apartamento era denso de emoções não ditas. Aquele homem, Ana começou, a voz rouca de raiva contida. Ele não tem o direito. Ninguém tem o direito de tratar outra pessoa assim. Você é a pessoa mais trabalhadora e honesta que eu conheço, Helena. Não deixe que as palavras de um homem arrogante e vazio definam quem você é. As palavras da mãe eram um bálsamo, mas não conseguiam curar a ferida. Mas e agora, mãe? Sussurrou Helena, a voz embargada pelo pânico. O aluguel vence na semana que vem. Seus remédios. Como vou conseguir outro emprego tão rápido? O desespero era uma criatura viva, sufocando-a. O emprego no L'Étoile d'Or não era glamouroso, mas pagava as contas. Era a única coisa que mantinha a cabeça delas acima da água. Agora, essa tábua de salvação havia sido arrancada de suas mãos. A injustiça doía, mas a ansiedade pelo futuro era paralisante. Naquela noite, Helena mal dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Ricardo Montenegro, seu sorriso desdenhoso, e ouvia sua voz declarando-a incompetente, medíocre. As palavras dele se tornaram sua própria voz interior, um eco cruel que minava sua confiança e a fazia questionar seu próprio valor. Os dias que se seguiram foram um mergulho em um poço de angústia. Helena acordava cedo e passava horas online, em agências de emprego, ligando para qualquer número que encontrasse. A resposta era sempre a mesma. Deixe seu currículo. Ligaremos se houver uma vaga. Não estamos contratando no momento. A cidade, antes um lugar de oportunidades, agora parecia ter fechado todas as suas portas para ela. O dinheiro estava acabando. Ela começou a pular refeições
dizendo à mãe que já tinha comido, para garantir que houvesse o suficiente para ela. Cada moeda era contada. A pequena despensa, que ela sempre se esforçava para manter cheia, começou a parecer assustadoramente vazia. A humilhação tinha consequências práticas e devastadoras. Em uma entrevista para uma vaga de limpeza em um hotel, o gerente de RH fez uma pesquisa rápida na internet. O nome L'Étoile d'Or apareceu em seu histórico de trabalho. "Ah, o restaurante do Sr. Montenegro", disse o homem com um tom que Helena não conseguiu decifrar. Soube que ele é extremamente exigente. Helena sentiu um calafrio. Será que a história de sua demissão havia se espalhado? Ela murmurou algo sobre cortes de pessoal, mas a expressão do homem mudou. A entrevista, que parecia promissora, terminou abruptamente. Ela não recebeu a ligação de volta. O público que testemunhou sua humilhação talvez tenha esquecido o incidente em poucas horas, mas para Helena, as consequências eram diárias e implacáveis. A raiva que o público do nosso canal sentiria nesse momento seria palpável. Ver uma mulher honesta, lutando para cuidar de sua mãe doente, ser esmagada não apenas pelo orgulho de um homem rico, mas pelas consequências sistêmicas de seu poder. Ricardo Montenegro não apenas a demitiu, ele a marcou, a envenenou no mercado de trabalho com o estigma de sua desaprovação. Uma tarde, enquanto vasculhava os classificados do jornal com o coração pesado, Helena viu uma matéria na seção de negócios. A foto era de Ricardo Montenegro sorrindo ao lado do prefeito na inauguração de um novo projeto de caridade. O título dizia: Ricardo Montenegro, o empresário com coração de ouro. A hipocrisia era tão gritante que Helena sentiu náuseas. Ele era celebrado como um filantropo, um pilar da comunidade, enquanto ela, sua vítima, estava contando moedas para comprar pão. A raiva borbulhou dentro dela, uma emoção quente e poderosa que, por um momento, eclipsou o desespero. Era uma raiva impotente, a raiva dos que não têm voz contra os que possuem os megafones. Ele podia destruir a vida dela com um estalar de dedos e, em seguida, posar para fotos como um santo. A injustiça do mundo nunca pareceu tão cruel e tão pessoal. O conflito interno de Helena se intensificou. Parte dela queria desaparecer, se encolher e aceitar o rótulo que Ricardo lhe deu. A voz dele em sua cabeça dizia que ela era uma fracassada, que talvez ele estivesse certo. Mas outra parte, uma parte que ela pensava ter morrido, começou a se agitar. Era a parte que se lembrava de um tempo antes do uniforme cinza, antes da invisibilidade. Um tempo de aromas, de sabores, de paixão. Um tempo em que seu pai ainda estava vivo. Uma noite, incapaz de dormir, ela foi até um velho baú de madeira guardado no fundo de seu pequeno armário. A madeira estava gasta e o trinco enferrujado. Abri-lo era como abrir uma porta para o passado. Lá dentro, por baixo de algumas roupas de bebê e fotografias amareladas, estava um caderno de capa de couro, pesado e grosso. As páginas estavam manchadas de gordura e farinha, e a caligrafia elegante e floreada pertencia a seu pai, o chefe Antônio. Antes de Ana adoecer, antes da vida se tornar uma luta pela sobrevivência, Antônio era um chefe de cozinha brilhante, um artista cujas ferramentas eram facas e panelas. Helena cresceu em sua cozinha, inalando o perfume de ervas frescas e caldos, cozinhando lentamente. Ele era seu herói, seu primeiro professor. Ela folheou o caderno, as memórias vindo em ondas. Seu pai ensinando-a a segurar uma faca corretamente. O som da risada dele ecoando na cozinha, enquanto ela, pequena, tentava imitar seus movimentos. As receitas não eram apenas listas de ingredientes, eram histórias. Cada prato tinha uma origem, uma inspiração. Esta sopa, minha filha, ele dizia, é para aquecer a alma em um dia frio. Lembre-se, não alimentamos apenas o estômago, alimentamos o coração. Enquanto lia as palavras de seu pai, algo se moveu dentro dela. A raiva impotente começou a se transformar. A humilhação que sentira no restaurante, o desespero das últimas semanas, tudo começou a se concentrar em um único ponto. Ela fechou o caderno, o cheiro de papel velho e especiarias distantes preenchendo seus pulmões. Ela olhou para suas mãos, as mesmas mãos que Ricardo Montenegro havia desprezado.
Eram as mãos que seu pai havia guiado, as mãos que conheciam os segredos da massa perfeita, do molho balanceado. Eram as mãos de uma chefe. O conflito não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Mas agora, não era mais apenas Helena contra o mundo. Era Helena, armada com o legado de seu pai, contra a sombra de um homem que a subestimou da forma mais profunda possível. A tensão não era mais apenas sobre pagar o aluguel. Era sobre reivindicar sua identidade, sua dignidade e seu lugar no mundo. Um lugar que, ela começava a perceber, não era nos cantos escuros e invisíveis, mas sob as luzes, onde o sabor e a paixão falavam mais alto que o dinheiro e a arrogância. A semente de uma ideia, ousada e aterrorizante, começou a brotar em sua mente. A descoberta do caderno de receitas de seu pai foi como encontrar uma fonte de água no meio do deserto. Nas primeiras horas da manhã, enquanto a cidade ainda dormia e o desespero da noite se dissipava com os primeiros raios de luz, Helena se sentou à pequena mesa da cozinha, o livro de couro aberto diante dela. Não era apenas um livro, era um portal. Cada página virada era um passo para dentro de um passado que ela havia se forçado a esquecer. Um passado cheio de calor, aromas e do som reconfortante da risada de seu pai. Antônio, seu pai, não era um chefe famoso no sentido midiático. Ele nunca apareceu na televisão nem teve seu nome estampado em revistas de luxo. Ele era um purista, um artista que acreditava que a comida era uma forma de comunicação, uma linguagem universal que podia expressar amor, conforto e alegria. Sua pequena tratoria, La Cucina de Papá, era um refúgio para a vizinhança, um lugar onde as pessoas não iam apenas para comer, mas para se sentirem acolhidas. Helena cresceu ali, entre sacos de farinha e caixas de tomates frescos. Para ela, o paraíso tinha o cheiro de alho refogando em azeite de oliva. A doença de sua mãe e a morte prematura de seu pai, vítima de um ataque cardíaco fulminante, aconteceram em uma sucessão rápida e brutal. O luto e a necessidade urgente de cuidar de Ana a forçaram a fechar a tratoria e vender quase tudo. Ela guardou apenas aquele caderno, um tesouro sentimental que ela trancou em um baú, com medo de que a dor da memória fosse insuportável. Por anos, ela evitou a cozinha. Cozinhar se tornara sinônimo de perda. Era mais fácil ser apenas Helena, a faxineira, do que ser Helena, a filha do chefe Antônio, a herdeira de um talento que ela deixou adormecer. Mas agora, folheando aquelas páginas, a dor estava sendo lentamente substituída por outra coisa: inspiração. As anotações de seu pai não eram apenas técnicas, eram filosóficas. Ao lado da receita de um ossobuco que cozinhava por 8 horas, ele havia escrito: a paciência é o ingrediente mais importante. As melhores coisas da vida levam tempo para revelar seu verdadeiro sabor. Não apresse o processo, confie nele. Perto de uma receita simples de pão caseiro, a anotação dizia: com apenas farinha, água, sal e fermento, você pode criar vida. Nunca subestime o poder das coisas simples. Essas palavras pareciam falar diretamente com ela, com sua situação atual. Não apresse o processo, confie nele. Nunca subestime o poder das coisas simples. Era como se seu pai estivesse ali, ao seu lado, guiando-a não apenas na cozinha, mas na vida. Ele não era um mentor físico, mas seu espírito, sua sabedoria, emanavam daquelas páginas como um perfume há muito esquecido. O caderno se tornou seu mentor, sua inspiração, sua chance de mudança. Uma chama se acendeu dentro de Helena, uma chama que ela pensou que as águas geladas da humilhação no L'Étoile d'Or haviam apagado para sempre. E se? E se ela tentasse? E se ela usasse o pouco dinheiro que lhe restava, não para se desesperar, mas para investir? Investir em farinha, em tomates, em azeite. Investir em si mesma. A ideia era aterrorizante. Ela não tinha um restaurante, não tinha equipamentos profissionais, não tinha capital. Tudo o que ela tinha era uma pequena cozinha de apartamento, um fogão de 4 bocas e um caderno de receitas. E um talento oculto, enferrujado pela falta de uso, que ela não sabia se ainda possuía. A voz de Ricardo Montenegro ainda ecoava em sua mente, zombando dela. Incompetente,
medíocre. Mas agora, uma outra voz, mais antiga e mais gentil, a de seu pai, sussurrava em resposta: Você tem o dom, minha filha. Está no seu sangue, nas suas mãos. Ela tomou uma decisão. Com o coração batendo forte, ela fez um inventário de suas economias. Era uma quantia irrisória, o suficiente para cobrir talvez mais uma semana de despesas. Era uma aposta de tudo ou nada. Ela foi ao mercado, não com a cabeça baixa de quem compra o mais barato para sobreviver, mas com o olhar focado de uma chefe selecionando seus ingredientes. Ela comprou tomates maduros, manjericão fresco, farinha de boa qualidade, um pedaço de parmesão. Eram compras modestas, mas para ela, pareciam o investimento mais importante de sua vida. De volta à sua pequena cozinha, ela amarrou um avental velho que pertencera a seu pai. O tecido, gasto e manchado, parecia uma armadura. Ela abriu o caderno em uma página marcada, a receita de nhoque della nonna, o nhoque que sua avó ensinara a seu pai e que ele a ensinara. Uma receita que era o coração de sua família. Pela primeira vez em anos, Helena cozinhou com intenção, com paixão. Suas mãos, antes ásperas pelo trabalho de limpeza, pareciam se lembrar dos movimentos. Amassar a batata cozida com a farinha, enrolar a massa macia, cortar os pequenos travesseiros de nhoque. O processo era meditativo, quase sagrado. Enquanto o molho de tomate borbulhava lentamente no fogão, o aroma que encheu o pequeno apartamento foi uma ressurreição. Era o cheiro de casa, de segurança, de amor. Ana, de sua poltrona na sala, inalou o perfume. Helena, o que é esse cheiro maravilhoso? Faz tanto tempo que não sinto o cheiro da sua comida. Quando o prato ficou pronto, Helena o serviu com o mesmo cuidado que via seu pai ter. Ela ralou o parmesão por cima, adicionou uma folha de manjericão fresco. Era simples, mas era perfeito. Ela levou uma tigela para sua mãe. Ana pegou o garfo com a mão trêmula e levou o primeiro nhoque à boca. Seus olhos se fecharam. Uma lágrima escorreu lentamente por sua bochecha enrugada. É o sabor, ela sussurrou, a voz embargada. É o sabor do seu pai. É o sabor da nossa família. Está aqui, Helena. O dom dele. Está todo aqui, em você. Naquele momento, vendo a alegria e a emoção no rosto de sua mãe, a esperança de Helena se solidificou. Não era mais apenas uma ideia vaga. Era um plano. Ela não podia abrir um restaurante, mas talvez pudesse começar pequeno. Muito pequeno. Ela venderia comida caseira, pratos feitos com as receitas de seu pai, para as pessoas do bairro. Marmitas, talvez. Entregas a pé. Qualquer coisa para começar. No dia seguinte, ela escreveu um pequeno cardápio à mão em uma lousa que encontrou em uma loja de segunda mão. Gnocchi della nonna do chefe Antônio. Edição limitada. Ela colocou a lousa na janela de seu apartamento no térreo, junto com um número de telefone. Era um gesto pequeno, quase tímido, mas para ela era um grito de desafio. Era ela dizendo ao mundo, e a si mesma, que ela não era a mulher invisível que limpava o chão. Ela era Helena, a filha de Antônio, e ela estava de volta à cozinha. A primeira encomenda demorou a chegar. Por horas, o telefone permaneceu em silêncio. A dúvida começou a corroer sua recém-descoberta confiança. Talvez fosse uma ideia estúpida. Talvez Ricardo estivesse certo. Mas então, no final da tarde, o telefone tocou. Era uma vizinha, uma senhora idosa que se lembrava da tratoria de seu pai. Eu vi sua placa, querida. Eu adoraria provar o nhoque do seu pai de novo. O coração de Helena saltou. Com as mãos tremendo de nervosismo e excitação, ela preparou a porção, embalou-a cuidadosamente em um recipiente térmico e a entregou pessoalmente. A senhora pagou-lhe com um sorriso caloroso e algumas notas amassadas. Não era muito dinheiro, mas para Helena, parecia uma fortuna. Era a prova de que seu talento não estava morto. A prova de que o legado de seu pai ainda estava vivo. A prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, uma única chama de esperança, alimentada por amor e memória, poderia iluminar o caminho a seguir. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo Helena sentia que tinha uma arma para lutar, e essa arma tinha o sabor inconfundível de casa.
A centelha de esperança que se acendeu com a primeira venda era brilhante, mas frágil. Helena logo descobriu que a paixão e o talento, por mais puros que fossem, não eram suficientes para vencer a dura realidade do mundo dos negócios, mesmo em sua escala mais humilde. O caminho que ela escolheu, pavimentado com as receitas de seu pai, estava repleto de obstáculos que testariam sua resiliência até o limite. Nos primeiros dias, o negócio funcionava na base do boca a boca. A vizinha que fez a primeira encomenda contou para um amigo, que contou para a sobrinha. Lentamente, um pequeno fluxo de pedidos começou a chegar. Eram principalmente pessoas mais velhas do bairro, que se lembravam com carinho do chefe Antônio e de sua tratoria. Cada prato que Helena vendia era um pequeno triunfo, um reforço de que ela estava no caminho certo. Ela conseguiu pagar o aluguel no último dia, com o dinheiro exato, suado e conquistado com suas próprias mãos. A sensação de alívio foi imensa, mas passageira. O primeiro grande obstáculo foi a escala. Sua pequena cozinha, que parecia tão aconchegante para cozinhar para 2 pessoas, tornou-se um campo de batalha claustrofóbico quando ela precisava preparar 10, 15 porções de uma só vez. O fogão pequeno, as panelas limitadas, a falta de espaço no balcão, tudo conspirava para tornar o processo lento e exaustivo. Ela trabalhava 18 horas por dia. Acordava antes do amanhecer para ir ao mercado, passava o dia cozinhando em um calor sufocante, e as noites eram dedicadas a limpar, planejar e entregar os últimos pedidos a pé, subindo e descendo lances de escada nos prédios vizinhos. O cansaço se tornou seu companheiro constante, um peso em seus ossos que nem o sono conseguia aliviar completamente. Depois veio o obstáculo financeiro, um monstro que nunca a deixava em paz. Os lucros eram mínimos. Os ingredientes de qualidade, nos quais ela se recusava a economizar, eram caros. As embalagens, o gás, a eletricidade, tudo somava. Havia dias em que, depois de pagar por tudo, o que sobrava em sua mão era quase nada. Ela vivia no fio da navalha. Um pedido cancelado, um ingrediente que estragava, uma conta inesperada. Qualquer pequeno deslize poderia significar um desastre. A ansiedade era uma pressão constante em seu peito. E então, vieram os obstáculos burocráticos. Um dia, um homem de aparência severa, com uma prancheta na mão, bateu à sua porta. Era um fiscal da vigilância sanitária. Alguém, provavelmente um vizinho incomodado com o cheiro constante de comida ou com o pequeno fluxo de pessoas, havia feito uma denúncia anônima. O fiscal olhou para sua cozinha impecavelmente limpa, mas balançou a cabeça. Senhora, eu entendo sua situação, mas você não pode administrar um negócio de alimentos a partir de uma cozinha residencial sem as devidas licenças. As regulamentações são claras. Isso é ilegal. As palavras caíram sobre Helena como um balde de água fria. Ilegal. Ela, que sempre se orgulhou de sua honestidade, estava sendo acusada de infringir a lei. O fiscal lhe deu uma advertência. Se ela continuasse, receberia uma multa pesada e teria seu negócio fechado à força. O desespero voltou com força total. Para obter as licenças, ela precisaria de uma cozinha comercial, o que estava a anos-luz de sua realidade financeira. Parecia que todas as portas se fechavam na sua cara. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, cercada por panelas limpas e ingredientes não utilizados, a dúvida a assaltou com uma ferocidade avassaladora. Talvez ela estivesse sendo tola. Talvez estivesse apenas prolongando o inevitável. A imagem de Ricardo Montenegro voltou, seu rosto presunçoso parecendo dizer: "Eu avisei. Você não pertence a este mundo." As lágrimas de frustração escorreram por seu rosto. Ela estava tão cansada de lutar, de nadar contra a maré. Por um momento, a ideia de desistir, de procurar outro emprego de faxina, de voltar para a invisibilidade, pareceu tentadoramente fácil. Sua mãe, percebendo o silêncio pesado que vinha da cozinha, chamou-a. "Helena, está tudo bem?" Helena foi para a sala e se sentou aos pés da mãe, a cabeça apoiada em seu colo, como fazia quando era criança. Ela contou sobre o fiscal, sobre o dinheiro, sobre o cansaço. "Eu não sei se consigo, mãe. Acho que não sou forte o suficiente." Ana afagou seus cabelos com a mão trêmula.
Seu pai costumava dizer que o fracasso não é cair, mas se recusar a levantar. Ele também enfrentou dificuldades. Quando abriu a tratoria, nos primeiros 6 meses quase não tínhamos clientes. Ele pensou em desistir todas as noites, mas toda manhã, ele acordava e dizia: só mais um dia, vamos tentar só mais um dia. E ele continuou tentando, um dia de cada vez, até que as pessoas descobriram a magia que ele criava. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Helena. A magia está em você também, minha filha. Não a deixe apagar. Tente só mais um dia. As palavras de sua mãe, mais uma vez, foram a âncora de que ela precisava. No dia seguinte, ela não cozinhou. Em vez disso, ela começou a pesquisar. Ela descobriu sobre cozinhas comunitárias, espaços licenciados que podiam ser alugados por hora. Eram caras, mas talvez fosse uma solução temporária. Ela também leu sobre feiras de rua, eventos onde pequenos produtores podiam vender seus produtos legalmente. Uma em particular chamou sua atenção: o Festival Gastronômico da cidade, um evento anual prestigiado que atraía milhares de pessoas, incluindo críticos de comida, chefes famosos e donos de restaurantes. A inscrição era cara e o processo de seleção, rigoroso. Era um tiro no escuro, uma aposta improvável, mas a ideia se alojou em sua mente. Enquanto ela ponderava sobre essa possibilidade remota, o destino lhe pregou mais uma peça cruel. Um dia, ao passar por uma banca de jornais, seus olhos foram atraídos por uma revista de luxo. Na capa, estava Ricardo Montenegro, mas ele não estava sozinho. Ele estava sorrindo ao lado de um chefe renomado, um homem com um toque de Midas culinário. O título da matéria era: L'Étoile d'Or anuncia parceria com chefe premiado para o festival gastronômico da cidade. O coração de Helena afundou. O festival. O mesmo festival que ela estava considerando como sua última esperança. Ricardo estaria lá. Não apenas como um visitante, mas como uma das atrações principais com todo o seu poder e influência. A ideia de estar no mesmo espaço que ele, ela com sua barraca improvisada e ele com seu império, era aterrorizante. Ela se imaginou montando sua pequena tenda, enquanto a equipe dele erguia uma estrutura magnífica, cheia de luzes e banners. Ela se imaginou servindo suas marmitas simples, enquanto eles apresentavam pratos complexos e caríssimos. A humilhação que sentiu no restaurante pareceu se repetir em sua mente, amplificada 1000 vezes. A rejeição parecia vir de todos os lados. O universo parecia estar gritando para ela que ela não era boa o suficiente, que seu lugar não era ali. Ela era uma faxineira que ousou sonhar ser chefe. E agora, o homem que a esmagou estaria no exato lugar onde ela esperava encontrar sua redenção. O medo e a dúvida eram um veneno paralisante. Ela amassou a inscrição para o festival que havia impresso e a jogou no lixo. Era loucura. Era suicídio. Ela não podia competir com Ricardo Montenegro. Ela não podia arriscar outra humilhação pública. Por alguns dias, ela se arrastou, seu espírito quebrado. Ela continuou cozinhando o mínimo para seus poucos clientes fiéis, mas a paixão havia desaparecido, substituída por um senso de dever mecânico. O caderno de seu pai permaneceu fechado sobre a mesa. A esperança havia se transformado em um fardo pesado demais para carregar. Os obstáculos haviam vencido. A realidade, em toda a sua brutalidade, parecia ter batido a porta na sua cara de uma vez por todas. Ela estava de volta à estaca zero, mas desta vez, a queda parecia ainda mais dolorosa, pois ela havia vislumbrado o quão alto poderia voar. O lixo da cozinha continha mais do que apenas restos de comida e embalagens vazias. Continha o formulário de inscrição amassado para o festival gastronômico da cidade, um símbolo da rendição de Helena. Por 2 dias, ela evitou olhar para a lixeira, como se o papel pudesse, de alguma forma, acusá-la de sua própria covardia. O silêncio em seu apartamento era pesado, quebrado apenas pela respiração suave de sua mãe e pelo tic-tac do relógio, cada segundo marcando sua inércia. A alegria de cozinhar havia se esvaído, deixando para trás apenas a labuta. Na terceira noite, enquanto limpava a cozinha após um dia de trabalho sem alma, sua mão pairou sobre a lixeira. Ela ia levar o lixo para fora, para se livrar de vez daquele lembrete de seu fracasso. Mas algo a deteve. Uma imagem surgiu em sua mente.
Seu pai na cozinha da tratoria coberto de farinha, mas com um sorriso de pura felicidade no rosto. Ela se lembrou de uma vez em que um forno quebrou bem no meio do serviço de sábado à noite. O pânico se instalou na equipe, mas Antônio, com uma calma que parecia impossível, simplesmente pegou uma frigideira grande e começou a fazer pães na chapa do fogão. Quando uma porta se fecha, ele disse, piscando para a pequena Helena que observava de um canto: "Nós não desistimos. Nós encontramos outra maneira de assar o pão." A memória a atingiu com a força de uma revelação. O que ela estava fazendo? Estava desistindo antes mesmo de a porta se fechar completamente. Estava deixando o medo de um homem, de uma humilhação, ditar o seu futuro. Estava traindo o espírito de seu pai, o espírito de resiliência e criatividade que ele tentou lhe ensinar. Com as mãos tremendo, ela enfiou a mão na lixeira e resgatou o formulário amassado. Estava sujo, manchado de café, mas ainda legível. Ela o alisou cuidadosamente sobre a mesa da cozinha, como se estivesse cuidando de um pássaro ferido. Olhou para o nome do evento: Festival Gastronômico da Cidade. Viu os logotipos dos patrocinadores, incluindo o do Império de Ricardo Montenegro. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago. Mas agora havia algo mais. Uma raiva justa, uma determinação teimosa. Ela não faria isso para competir com Ricardo. Ela não faria isso para se vingar. Ela faria isso por si mesma, faria por sua mãe. E, acima de tudo, faria por seu pai, para honrar seu legado, para provar que as palavras dele sobre o poder das coisas simples eram verdadeiras. Era um passo ousado, quase irracional. Ela não tinha o dinheiro para a taxa de inscrição, que era exorbitante para seus padrões. Ela não tinha um plano de negócios, nem uma equipe, nem mesmo a garantia de que seria aceita. Tudo o que ela tinha era um caderno de receitas e uma convicção que crescia a cada segundo. No dia seguinte, Helena acordou com um propósito que não sentia há muito tempo. Ela foi ao pequeno armário onde guardava as poucas joias de sua mãe, peças simples que não eram usadas há anos. Havia um par de brincos de ouro e um colar fino, presentes de seu pai para Ana em aniversários passados. Com o coração pesado, mas resoluto, ela os pegou. "Mãe", ela disse, aproximando-se da poltrona, "eu preciso de um favor." Ela explicou seu plano louco para Ana, esperando desaprovação, esperando que a mãe lhe dissesse para não arriscar as últimas memórias preciosas de seu pai. Mas Ana olhou para as joias na mão de Helena e depois para os olhos determinados da filha. Um sorriso lento e orgulhoso se espalhou por seu rosto. "Seu pai me deu essas joias para celebrar a vida", disse ela suavemente. "Não consigo pensar em uma maneira melhor de usá-las do que para ajudá-la a viver a sua. Vá, minha filha, vá, e mostre a eles quem você é." Com a bênção da mãe, Helena foi a uma joalheria e vendeu as peças. O dinheiro que conseguiu não era uma fortuna, mas era o suficiente. O suficiente para a taxa de inscrição e para alugar, por algumas horas por semana, um espaço na cozinha comunitária que ela havia pesquisado. Era o suficiente para dar o salto. Preencher o formulário foi um ato de fé. Na seção que pedia o nome do negócio, ela hesitou. Helena's Kitchen parecia muito simples. La Cucina de Papá era sagrado demais. Então, ela escreveu algo que veio do coração. Legado. Simples, poderoso, verdadeiro. Na descrição do seu conceito culinário, ela não usou palavras sofisticadas. Escreveu sobre comida honesta, feita com amor, baseada em receitas de família que aquecem a alma. Falou sobre a importância de alimentar não apenas o corpo, mas o coração. Ela enviou a inscrição online e, por uma semana, viveu em um estado de ansiedade suspensa. Cada notificação em seu telefone fazia seu coração disparar. Ela continuou seu pequeno negócio de marmitas, mas agora com um fervor renovado. Cada prato era um ensaio, cada cliente um jurado. Ela testou receitas do caderno de seu pai, aprimorando-as, garantindo que cada sabor fosse um tributo perfeito à sua memória. Então, o e-mail chegou. O assunto dizia: sua inscrição no Festival Gastronômico da Cidade. Suas mãos suavam enquanto ela abria a mensagem. Ela leu a primeira frase e seu coração afundou. Agradecemos seu interesse. Devido ao número recorde de inscrições de alta qualidade este ano,
A competição foi extremamente acirrada. Era uma carta de rejeição. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas então, ela continuou lendo. No entanto, um de nossos jurados do comitê de seleção ficou particularmente comovido pela história e pelo conceito por trás do legado. Embora não possamos oferecer um dos estandes principais, gostaríamos de lhe oferecer um pequeno espaço na Alameda dos Novos Talentos, uma área dedicada a novos empreendedores promissores. Não era um estande principal. Era um canto, provavelmente escondido. Mas era um sim. Era uma porta entreaberta. Era uma chance. As semanas que antecederam o festival foram um borrão de atividade frenética. Helena vivia na cozinha comunitária, cozinhando em grandes quantidades, congelando molhos, preparando massas. Ela desenvolveu um cardápio simples, mas poderoso para o festival. O gnocchi della nonna, o carro-chefe, e uma outra receita do caderno de seu pai. Uma polenta cremosa com ragu de linguiça. Um prato robusto e reconfortante. Eram pratos humildes, comida de camponês, que se destacariam para o bem ou para o mal, entre as criações exóticas e desconstruídas dos outros chefes. Ela usou o resto de seu dinheiro para comprar uma pequena tenda de segunda mão, uma mesa dobrável e 2 panelas grandes para manter a comida quente. Não havia banners chamativos, nem luzes de LED, nem uniformes personalizados. Sua apresentação seria a própria comida. Na véspera do festival, exausta, mas eletrizada, ela olhou para sua pequena operação montada na sala de estar. Parecia tão pequena, tão insignificante. O medo voltou a rastejar. O que ela estava pensando? Ela estaria a poucos metros do império de Ricardo Montenegro. Ele provavelmente nem a notaria. Ou pior, ele a notaria e riria de sua audácia patética. Mas então, ela pegou o caderno de seu pai. Ela não o abriu. Apenas segurou o couro gasto em suas mãos, sentindo o peso dele, o peso de gerações de amor e comida. Ela não estava sozinha. Ela estava carregando a força de sua avó, a paixão de seu pai, a esperança de sua mãe. Este era o seu passo ousado. Não era contra Ricardo Montenegro ou contra o mundo. Era um passo em direção a si mesma. Um passo para fora da sombra da invisibilidade, para a luz, mesmo que fosse a luz fraca de um pequeno estande em um canto esquecido de um festival. Era um salto de fé, não sobre um abismo de fracasso, mas em direção a um futuro que ela mesma construiria. Uma colherada de nhoque de cada vez. Contra tudo e contra todos, especialmente contra suas próprias dúvidas, Helena estava pronta para lutar. O dia do festival gastronômico da cidade amanheceu com um céu cinzento e uma promessa de chuva, um reflexo perfeito do turbilhão de ansiedade e esperança no peito de Helena. Ao chegar ao parque onde o evento acontecia, a escala de tudo a deixou sem fôlego. Estandes enormes, patrocinados por grandes marcas, formavam a avenida principal. Música alta pulsava de alto-falantes, e equipes de chefes em uniformes impecáveis se moviam com uma eficiência militar. Lá longe, ela viu o estande do L'Étoile d'Or. Era menos um estande e mais um pavilhão, uma estrutura moderna de vidro e aço, com o nome de Ricardo Montenegro em letras douradas brilhantes. Seu local, designado na Alameda dos Novos Talentos, era exatamente como ela temia. Um pequeno espaço no final de uma viela lateral, perto dos banheiros químicos e longe do fluxo principal de pessoas. Seus vizinhos eram outros sonhadores de olhos arregalados. Um casal vendendo cupcakes veganos. Um jovem tentando emplacar seu molho de pimenta artesanal. Eram a periferia do universo gastronômico. Com uma determinação sombria, Helena montou sua humilde tenda. A mesa dobrável, a lousa com o cardápio escrito à mão. Legado, comida com alma. E as 2 grandes panelas fumegantes, uma com o nhoque em um delicado molho de tomate e manjericão, a outra com a polenta cremosa e o ragu rústico. O aroma que começou a se espalhar era uma anomalia naquele ambiente de gastronomia molecular e ingredientes exóticos. Era um cheiro honesto, terroso, o cheiro de uma cozinha de avó. As primeiras horas foram desanimadoras. A multidão se concentrava nos estandes famosos, formando filas longas para provar as criações dos chefes celebridades.
Poucas pessoas se aventuravam pela Alameda dos Novos Talentos. As que passavam lançavam um olhar curioso para a lousa de Helena e seguiam em frente, em busca de algo mais moderno, mais instagramável. A dúvida começou a corroer sua determinação. As palavras de Ricardo, medíocre, simples demais, ecoavam em sua mente. Enquanto isso, no centro do festival, Ricardo Montenegro estava em seu elemento. Cercado por jornalistas e admiradores, ele discursava sobre inovação, sobre levar a culinária a novos patamares. Ele era o rei em seu castelo, distribuindo sorrisos calculados e apertos de mão firmes. Ele se sentia invencível. A virada começou de forma sutil, quase imperceptível. Um senhor idoso, cansado das filas e do barulho, desviou-se para a viela de Helena em busca de um lugar tranquilo para se sentar. O cheiro da comida dela o atraiu. "O que é isso, minha jovem?" ele perguntou, apontando para a panela de nhoque. "Cheira como a comida da minha mãe." Helena sorriu. O primeiro sorriso genuíno do dia. "É nhoque, senhor. Uma receita da minha avó." Ela lhe serviu uma pequena porção. O homem comeu em silêncio, os olhos fechados. Quando terminou, ele olhou para ela, os olhos marejados. "Faz 50 anos que não provo algo assim", disse ele, a voz embargada. Ele comprou 2 porções grandes para levar para casa. Aquele homem foi a primeira pedra de um avalanche. Ele contou a seus amigos, que vieram experimentar. Um jovem blogueiro de comida, fugindo do óbvio, decidiu explorar a periferia do festival e ficou intrigado com a simplicidade da proposta de Helena. Ele provou a polenta. Seus olhos se arregalaram. Ele não disse nada, apenas começou a filmar com seu celular, descrevendo o sabor para seus seguidores em tempo real. "Pessoal, vocês não vão acreditar. Esqueçam as espumas e os pós. A melhor coisa que comi hoje está escondida aqui. É real. É delicioso. Chama-se legado." O post viralizou dentro da bolha do festival. De repente, um pequeno fluxo de pessoas curiosas começou a se dirigir para a viela. Depois, o fluxo se tornou um riacho, e em 1 hora, uma fila se formou em frente à pequena tenda de Helena. Uma fila que rivalizava com as dos chefes famosos. As pessoas não estavam apenas curiosas, estavam famintas por algo autêntico. Cansadas de pratos que eram mais conceito do que comida, elas encontraram no legado um refúgio de sabor e conforto. Helena, pega de surpresa, mal conseguia dar conta dos pedidos. Seu vizinho dos cupcakes começou a ajudá-la a servir. A jovem do molho de pimenta ajudava a pegar o dinheiro. Uma camaradagem espontânea surgiu na Alameda dos Novos Talentos. Eles não eram mais a periferia. Eram o coração pulsante e secreto do festival. A notícia da barraquinha misteriosa com a comida incrível chegou aos ouvidos dos organizadores e da imprensa. E também chegou aos ouvidos de Ricardo Montenegro. De seu pavilhão de vidro, ele notou a comoção incomum em uma área que ele considerava irrelevante. "O que está acontecendo ali?" ele perguntou a um de seus assistentes, irritado com a distração. "Parece que uma vendedora de rua está fazendo sucesso, senhor. Comida italiana caseira, dizem." Ricardo bufou. "Caseira? Patético. O público não tem paladar." Mas a comoção não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. Um dos jurados oficiais do festival, um crítico gastronômico temido e respeitado chamado Julien Dubois, conhecido por seu paladar implacável, foi informado sobre o fenômeno. Intrigado, ele decidiu ver por si mesmo. A multidão se abriu para deixá-lo passar. Ele chegou ao estande de Helena, observou a simplicidade de tudo e pediu uma porção de nhoque. Helena o reconheceu das revistas e sentiu um calafrio de pânico. Ela serviu-lhe com as mãos trêmulas. O silêncio caiu sobre a fila enquanto todos observavam Julien Dubois levar o primeiro garfo à boca. Ele mastigou lentamente, sua expressão indecifrável. Era uma tortura para Helena. Então, ele pegou outro garfo. E outro. Ele limpou o prato. Ele olhou diretamente para Helena. "De onde veio esta receita?" ele perguntou a voz grave. "É da minha família, senhor. Do meu pai." "E quem era seu pai?" "Ele era um chefe. O nome dele era Antônio." A expressão de Julien Dubois mudou. Um lampejo de reconhecimento de espanto. "Antônio? Chefe Antônio? Da pequena tratoria La Cucina de Papá?" Helena assentiu, confusa.
Sim, o senhor o conheceu? Julian sorriu. Um sorriso raro e genuíno. Conheci? Minha jovem, seu pai foi um dos maiores talentos que esta cidade já viu. Um gênio não celebrado. Eu escrevi uma das poucas críticas sobre o restaurante dele, anos atrás. Previ que ele seria uma estrela. Ele olhou para o prato vazio. E eu estava certo. O talento dele não morreu. A validação vinda de uma fonte tão respeitada foi como uma onda de choque. Mas a verdadeira virada ainda estava por vir. A comoção atraiu a atenção de Ricardo Montenegro de uma forma que ele não podia mais ignorar. Pressionado por sua equipe de relações públicas a interagir com os pequenos vendedores, ele caminhou a contragosto em direção à Alameda dos Novos Talentos, seguido por um cinegrafista. Ele não a viu de primeira. Viu apenas a multidão, o crítico famoso sorrindo, e o nome na lousa: Legado. Ele se aproximou, um sorriso condescendente no rosto, pronto para dar um tapinha na cabeça da cozinheira de sorte e seguir em frente. E então, ele a viu. A mulher atrás do balcão, o rosto corado pelo calor e pelo esforço, mas com uma luz de triunfo nos olhos. A faxineira. A mulher que ele havia humilhado e demitido. A mulher que ele havia chamado de incompetente. O mundo de Ricardo Montenegro parou de girar. O barulho do festival desapareceu. Sua mente se recusava a processar a cena. Era impossível. Ele olhou para a comida, para o crítico, para a fila de pessoas felizes e, finalmente, para ela. Helena o viu. Por um segundo, seus olhos se encontraram através da multidão. No olhar dela não havia medo. Havia apenas uma dignidade calma e inabalável. Foi então que Julian Dubois, ainda exultante com sua descoberta, virou-se e viu Ricardo. Ah, Ricardo, venha aqui, você precisa provar isso. É a filha do chefe Antônio. Lembra-se dele? O mestre? O homem que nos ensinou tanto no início de nossas carreiras. A menção do nome chefe Antônio atingiu Ricardo como um soco no estômago. Chefe Antônio não era apenas um chefe que ele conhecia. Ele era seu mentor. No início de sua carreira, antes da fama e da fortuna, Ricardo era um jovem cozinheiro arrogante e sem dinheiro. Foi Antônio quem viu potencial nele, quem o acolheu em sua cozinha, quem lhe ensinou os segredos do ofício, não apenas as técnicas, mas a filosofia, a paciência, o respeito pelo ingrediente. Antônio foi a figura paterna que Ricardo nunca teve. Ele construiu seu império sobre as fundações que Antônio lhe dera, embora raramente admitisse isso em público. A cabeça de Ricardo girava. A faxineira, a filha de Antônio, a mulher que ele esmagou sob seus pés, era a filha do homem que ele mais reverenciava em sua vida. A ironia era tão esmagadora, tão cruelmente poética, que o deixou sem ar. A humilhação que ele infligiu a ela agora ricocheteava e o atingia com força total. O arrogante, o cruel, estava exposto. Não por palavras, mas pela simples e devastadora verdade. A câmera ainda estava ligada, capturando o choque, a palidez, o horror que se espalhava por seu rosto. A justiça não estava se invertendo. Ela já havia virado. E Ricardo Montenegro estava esmagado sob seu peso. O momento em que a realidade atingiu Ricardo Montenegro foi um espetáculo silencioso de desmoronamento. O sorriso forçado derreteu de seu rosto, substituído por uma máscara de incredulidade e pânico. Seus olhos, geralmente tão frios e calculistas, agora estavam arregalados, fixos em Helena, mas vendo um fantasma. O fantasma de seu mentor Antônio, cuja bondade e generosidade ele havia traído da maneira mais vil possível. O cinegrafista, sentindo o drama, aproximou a câmera, capturando cada nuance da ruína de Ricardo. Helena, por sua vez, observava a cena com uma calma que a surpreendia. O medo que sentira por aquele homem havia se evaporado, substituído por uma clareza ofuscante. Ela não sentia desejo de vingança, nem mesmo satisfação em sua derrocada. O que ela sentia era uma espécie de tristeza por ele. Um homem tão rico em posses e tão pobre de espírito, que não conseguiu reconhecer o legado de seu próprio mestre bem na sua frente. Julian Dubois, alheio à história sombria entre os dois, continuou com entusiasmo. Ricardo, você não está me ouvindo? É a filha de Antônio. O sabor é idêntico. A mesma alma, a mesma paixão. É um milagre.
Ele pegou um prato de nhoque e o estendeu para Ricardo. Prove. Lembre-se. Ricardo olhou para o prato como se fosse veneno. Provar aquela comida seria admitir tudo. Seria confirmar sua própria monstruosidade. Ele recuou um passo, balançando a cabeça levemente, as palavras presas na garganta. A multidão, percebendo que algo mais profundo estava acontecendo, ficou em silêncio. O contraste era brutal. De um lado, Helena, a heroína inesperada do dia, cercada por admiradores e pelo aroma de sua comida honesta. Do outro, Ricardo, o titã da indústria, isolado em seu pedestal, pálido e exposto sob as luzes do festival. Foi a gota d'água. Ricardo virou-se abruptamente e abriu caminho pela multidão, quase correndo, seguido por sua equipe atônita. Ele não disse uma palavra. Apenas fugiu. A imagem de um dos homens mais poderosos da cidade fugindo de uma barraca de comida de rua era tão potente, tão surreal, que se tornou o momento definidor do festival. O vídeo, capturado pelo blogueiro e pelo cinegrafista de Ricardo, explodiu na internet em questão de horas. A história se espalhou como fogo. O magnata da culinária, humilhado pela descoberta de que a vendedora que ele desprezava era a filha de seu próprio mentor. Para Helena, o triunfo não foi a fuga de Ricardo. O triunfo foi o que aconteceu a seguir. Julian Dubois, o crítico, pegou um microfone do palco principal. Sua voz ecoou por todo o parque. Atenção a todos, se vocês querem provar a verdadeira alma da culinária, esqueçam tudo o que vocês pensavam saber. A maior descoberta deste festival não está nos pavilhões de luxo, mas aqui, nesta pequena tenda chamada Legado. Ele contou a história do chefe Antônio, seu gênio não reconhecido, e como seu espírito vivia através de sua filha. Esta, ele declarou com a voz cheia de emoção, não é apenas a melhor comida do festival, é uma lição sobre o que realmente importa. A multidão irrompeu em aplausos. Helena, atrás de sua mesa, foi envolvida por uma onda de carinho e apoio. Pessoas que ela nunca tinha visto antes a parabenizavam, agradeciam, compartilhavam suas próprias histórias de superação. A emoção era avassaladora. As lágrimas que vieram desta vez não eram de vergonha ou desespero, mas de uma alegria e gratidão tão profundas que pareciam lavar toda a dor do passado. No final do dia, ela havia vendido tudo. Cada nhoque, cada porção de polenta. A caixa de dinheiro estava transbordando, mas o verdadeiro lucro não era mensurável. Era a sensação de ser vista, de ser valorizada por quem ela era e pelo que podia criar com suas próprias mãos. O triunfo de Helena continuou a crescer nos dias seguintes. A história dela estava em todos os jornais, em todos os programas de notícias locais. De faxineira à estrela culinária, a incrível jornada de Helena. O nome Legado estava na boca de todos. Seu telefone não parava de tocar. Eram investidores querendo financiar um restaurante. Eram chefes de renome querendo colaborar. Eram programas de TV querendo entrevistá-la. O mundo que antes a considerava invisível, agora estava batendo à sua porta. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Uma semana depois do festival, Helena recebeu uma carta. O envelope era caro, o papel de alta qualidade. Era do escritório de advocacia que representava Ricardo Montenegro. Com o coração apertado, ela a abriu, esperando algum tipo de ameaça legal, uma tentativa de silenciá-la. Mas o conteúdo era o oposto. A carta era um pedido formal de desculpas. Nela, Ricardo ou seus advogados detalhava a profunda admiração que ele tinha pelo chefe Antônio e expressava um profundo e inexcusável arrependimento pela forma como Helena havia sido tratada. Mas não era só isso. A carta continha uma proposta. Ricardo estava oferecendo a ela, sem custos e sem amarras, o espaço onde a antiga tratoria de seu pai, La Cucina de Papá, costumava funcionar. Ele havia comprado o imóvel anos atrás, como uma espécie de homenagem silenciosa a seu mentor, e o mantivera vazio. Agora, ele queria que ela o tivesse. É o lugar que pertence a você por direito, dizia a carta, para que o legado possa ter a casa que merece. Helena ficou atordoada. Era uma oferta de redenção, um ato de penitência tão grandioso que era difícil de compreender. Sua primeira reação foi recusar. Ela não queria nada daquele homem. Mas então,
Ela pensou em sua mãe. Pensou em seu pai. Aquele lugar não era sobre Ricardo. Era sobre a história de sua família. Aceitar não seria perdoá-lo facilmente, mas sim reivindicar o que era seu, transformando um ato de culpa dele em um ato de triunfo para ela. Ela visitou o local. O espaço estava empoeirado e vazio, mas as paredes pareciam sussurrar histórias. Ela podia quase ver seu pai atrás do balcão sorrindo. Ela podia sentir o calor do forno, ouvir o som das risadas dos clientes. Era o lugar perfeito. O triunfo final de Helena não foi a abertura de um restaurante chique e moderno. Foi a reabertura de Legado, no local da antiga La Cucina de Papá. O restaurante não era luxuoso. Era aconchegante, rústico, com mesas de madeira, toalhas xadrez e fotos em preto e branco de seu pai e sua mãe nas paredes. No dia da inauguração, a rua estava lotada. Seus vizinhos do bairro, a Alameda dos Novos Talentos, o crítico Julien Dubois, todos estavam lá. Helena, agora vestida não com um uniforme cinza, mas com um dolman de chefe branco e imaculado com o nome Legado bordado sobre o coração, saiu para a porta. Ela não fez um discurso longo. Apenas olhou para a multidão, encontrou o rosto orgulhoso de sua mãe, sentada em uma cadeira de rodas na primeira fila, e disse com a voz embargada: "Bem-vindos de volta à casa." O aplauso foi ensurdecedor. Naquele momento, Helena não era mais a faxineira humilhada, nem mesmo a estrela da mídia. Ela era a guardiã de uma herança, uma chefe que encontrou seu lugar no mundo, não ao apagar seu passado, mas ao abraçá-lo com todas as suas forças. O triunfo não era sobre derrotar um inimigo, mas sobre a redescoberta de si mesma. Era sobre a surpresa de descobrir que a maior força que ela possuía estava adormecida dentro dela o tempo todo, esperando pelo momento certo para ser despertada pelo sabor inesquecível da memória. Os meses que se seguiram à inauguração do Legado foram uma sinfonia de trabalho árduo e alegria profunda. O restaurante estava sempre cheio, não apenas de curiosos atraídos pela história viral, mas de clientes fiéis que voltavam pela comida, pela atmosfera, pela sensação de serem cuidados. Helena havia recriado não apenas os pratos de seu pai, mas a essência de sua hospitalidade. O Legado tornou-se o que a La Cucina de Papá costumava ser, um coração para a comunidade, um lugar onde as pessoas celebravam a vida em torno de uma mesa. A transformação de Helena foi profunda. A mudança externa era óbvia, do uniforme cinza para o dolman branco, da invisibilidade para o reconhecimento. Mas a verdadeira mudança foi interna. A hesitação em seu olhar foi substituída por uma confiança tranquila. A postura curvada pelo peso do mundo deu lugar a uma presença ereta e segura. Ela não era mais uma vítima das circunstâncias. Era a arquiteta de seu próprio destino. Ela aprendeu que sua força não vinha da ausência de medo ou dúvida, mas da coragem de agir apesar deles. Sua relação com a comida também mudou. Cozinhar não era mais um lembrete doloroso da perda, nem uma ferramenta desesperada de sobrevivência. Tornou-se sua forma de expressão, sua arte, sua maneira de se conectar com os outros e com a memória de seu pai. Cada prato que saía de sua cozinha era uma declaração de sua identidade, uma celebração de suas raízes. Ela descobriu que o talento que herdara não era um fardo, mas um presente, e sua maior alegria era compartilhá-lo. A vida de sua mãe, Ana, também se transformou. Sentada em sua cadeira de rodas em um canto especial do restaurante, ela se tornou a matriarca silenciosa do Legado. Ver a filha florescer, ver o espírito do marido vivo no restaurante, deu-lhe uma nova energia. O brilho em seus olhos ficou mais forte, seu sorriso mais frequente. Ela não estava mais confinada a um pequeno apartamento, mas cercada pela vida, pelo riso e pelo aroma delicioso da felicidade. E quanto a Ricardo Montenegro, sua fuga do festival foi o começo de uma queda pública. A história da filha de seu mentor expôs uma rachadura em sua fachada de perfeição autoconstruída. As ações de seu império caíram. A crítica se voltou contra ele. O homem que se via como um sol descobriu que podia ser eclipsado por uma verdade simples e poderosa. Mas a história de Ricardo não terminou em completa desgraça.
A humilhação pública o forçou a uma introspecção dolorosa pela primeira vez em décadas. Ele se afastou dos negócios, desaparecendo dos holofotes. Meses depois, Helena recebeu outra comunicação dele. Não era uma carta de advogados, mas uma nota escrita à mão, com uma caligrafia surpreendentemente instável. Nela, ele não pedia perdão, pois sabia que não o merecia. Ele simplesmente contava sua história. Falava de sua infância pobre, de sua fome, não apenas de comida, mas de sucesso, de validação. Falava de como a ambição que o salvara também o envenenara, fazendo-o esquecer as lições de humildade e humanidade que Antônio havia tentado lhe ensinar. Seu pai me deu uma chance quando eu não era ninguém, escreveu ele. Ele viu uma luz em mim que nem eu mesmo via. E eu paguei sua bondade me tornando o tipo de homem que ele mais desprezava. Ao humilhar você, eu profanei a memória dele e revelei a falência da minha própria alma. No final da nota, ele informava que estava vendendo sua participação no L'Étoile d'Or e usando os fundos para criar a Fundação Antônio, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar jovens talentos culinários de baixa renda, oferecendo-lhes bolsas de estudo e mentoria. Não posso consertar o mal que fiz, concluiu ele, mas posso tentar garantir que outros jovens com um sonho como eu fui um dia encontrem um Antônio em suas vidas, e não um Ricardo. Helena leu a carta com emoções conflitantes. Não havia triunfo em sua dor, apenas uma lição melancólica sobre como o sucesso, desprovido de compaixão, pode se tornar uma prisão dourada. Ela nunca respondeu à carta. Sua resposta estava no trabalho que fazia todos os dias em seu restaurante, na comunidade que construiu, na dignidade que reconquistou. A história de Helena e Ricardo não é apenas sobre uma mulher humilhada e um milionário que se arrepende. É uma reflexão sobre o valor que damos às pessoas. É sobre como, em nossa busca por sucesso e status, muitas vezes nos tornamos cegos para a humanidade daqueles que consideramos pequenos ou invisíveis. Helena sempre teve um valor imenso. Ela era filha, cuidadora, uma chefe talentosa, uma mulher resiliente. O mundo, e Ricardo, é que eram cegos demais para ver. A lição final desta jornada não é que a justiça sempre prevalece, ou que os vilões sempre recebem o que merecem. A mensagem mais profunda é sobre o poder que reside dentro de nós. Helena não venceu porque Ricardo foi exposto. Ela venceu no momento em que decidiu resgatar aquele formulário do lixo. Ela venceu quando decidiu apostar em si mesma, mesmo quando ninguém mais o fez. Seu triunfo não foi dado a ela. Foi conquistado, colhido com suas próprias mãos. O final desta história não é um felizes para sempre, de conto de fadas. É algo muito mais real e satisfatório. É Helena, no final de uma noite movimentada, sentada à mesa da cozinha de seu restaurante, agora silencioso. Ela segura o velho caderno de couro de seu pai, não mais com tristeza, mas com gratidão. Ela olha ao redor do espaço que é a materialização de seu esforço e de seu amor. Ela é uma mulher que foi ao fundo do poço e encontrou, na escuridão, a força para construir seu próprio caminho para a luz. E essa é a redenção mais poderosa de todas. Não a que os outros nos dão, mas a que encontramos dentro de nós mesmos. A dignidade não é algo que pode ser tirado para sempre. Pode ser arranhada, abusada, enterrada, mas como uma semente resiliente, ela sempre encontrará uma maneira de brotar em direção ao sol. E assim, a história de Helena chega a um ponto de paz, de equilíbrio. Ela nos mostra que, às vezes, os maiores tesouros não estão guardados em cofres de bancos, mas em velhos cadernos de receita, em memórias de família, na resiliência silenciosa do espírito humano. A jornada dela nos força a fazer uma pausa e pensar. Quantas vezes na correria do nosso dia a dia, passamos por pessoas sem realmente enxergá-las? O atendente do café, o motorista do ônibus, a pessoa que limpa o chão do nosso local de trabalho. Cada um deles, como Helena, carrega um universo inteiro dentro de si. Uma história, um talento oculto, uma dor que não vemos, um sonho que não conhecemos. A história dela não é um chamado para caçar milionários arrogantes, mas sim um convite para olharmos para dentro de nós mesmos.
Quantos de nós temos um Ricardo interior, um juiz rápido que mede o valor dos outros pela aparência, pelo cargo, pelo sucesso material? É fácil julgar, é fácil descartar. O difícil, e o que realmente importa, é ter a empatia de ver além da superfície. É lembrar que a pessoa que nos serve pode ter um dom que mudaria o mundo, se apenas tivesse uma chance. E talvez o mais importante, quantos de nós temos uma Helena interior? Uma parte de nós que foi ferida, silenciada, que se sente invisível ou inadequada. Uma parte que guarda um talento, uma paixão, que enterramos sob as responsabilidades e os medos da vida. A história de Helena é um sussurro para essa parte de nós. Um sussurro que diz: você tem valor. Sua história importa. Seu dom é real. Talvez o seu caderno de receitas seja um violão empoeirado no canto, um conjunto de pincéis que não são usados há anos, ou uma ideia de negócio anotada em um guardanapo. Da próxima vez que você se sentir pequeno diante de um desafio, lembre-se de Helena pegando aquele formulário amassado do lixo. Aquele foi o verdadeiro momento da vitória. Não foi quando a multidão a aplaudiu, mas quando ela decidiu, sozinha em sua cozinha, que valia a pena lutar por si mesma. A vida nos dará muitos motivos para desistir. A verdadeira coragem é encontrar um motivo, apenas um, para tentar só mais um dia. Pense nisso hoje. Pense na pessoa que você pode ter julgado rápido demais. E pense no talento dentro de você que está esperando por uma chance de respirar. Porque, como Helena nos ensinou, às vezes as coisas mais simples, um prato de comida feito com amor, um ato de coragem silenciosa, a decisão de se levantar mais uma vez, são as que têm o poder de transformar tudo. A dignidade não é um prêmio a ser ganho, é um direito a ser reivindicado. E essa reivindicação começa dentro de nós.